Olá a todos, nós somos a Telesaúde da UFRN. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o manejo do novo coronavírus. Eu sou Liane Ramalho, professora da UFRN, e estou aqui conversando hoje com a professora Marise e com o professor Edson, que vou passar aqui para eles se apresentarem. Olá, eu sou Marise Reis, sou médica infectologista, professora do Departamento de Infectologia da UFRN. Olá, eu sou Edson Freitas, médico de família, sou professor do Departamento de Medicina Clínica da UFRN e teleregulador do Telesaúde do Rio Grande do Norte. Então, nosso grande objetivo hoje é apoiar um pouco você que está na ponta do serviço de saúde, na atenção primária à saúde, no serviço da estratégia de saúde da família, na unidade de pronto atendimento. E para isso a gente vai tentar conversar um pouco sobre as temáticas que perpassam por todas as situações que são vivenciadas nesses serviços. Para começar, a gente vai começar a conversar um pouquinho com a professora Marise e pedir para ela nos contar um pouquinho como foi que surgiu o Covid, o novo coronavírus, como é que se dá a sua transmissão e o seu período de incubação, professora. Como é que a senhora pode nos colocar isso em pequenas palavras? Ok, brevemente, como todos já têm ouvido na mídia aí nos últimos 3, 4 meses, esse novo vírus surgiu na China. Os médicos passaram a perceber, a partir da segunda quinzena de dezembro, um novo padrão de pneumonia surgindo em pacientes na China, com indícios que não eram equivalentes à influenza, nem a outras pneumonias atípicas. E daí, logicamente, quando se busca o agente etiológico, se chegou a esse novo vírus. E quem é esse novo vírus? Ele é um vírus, é um coronavírus, que, portanto, é um vírus de origem animal, ele está presente em vários animais. Esse novo vírus, questiona-se se ele chegou até o homem vindo de morcego, de cobra ou de outros animais que são ingeridos regularmente na China, porque houve uma associação inicial entre esses casos de pneumonia e frequentar um mercado em Wuhan, e a partir daí surgiu a possibilidade de origem desse vírus migrando de animais para o homem. Bom, e como ele se transmite? A transmissão dele, como a maioria dos vírus respiratórios, se dá pelas vias aéreas. Então, quando eu tusso, quando eu falo, quando eu respiro, por gotículas, né? Além disso, há um componente da transmissão dele que é a que mais preocupa, que é a forte transmissão pelo contato. Então, há uma grande contaminação do ambiente, né, onde eu estou presente, eu tusso e esse vírus cai a uma distância aí de 1,5 metro, ele cai em superfícies, além do hábito que temos de coçar o olho, pôr o dedo no nariz, na boca. Então isso te expõe ao vírus nas mãos e você pode transmitir isso para outros. Então, hoje o que se acredita é que essa transmissão se dá então por via respiratória e por contato direto e indireto também. Daí porque a gente orienta ter todo o cuidado com fomentes, com artigos, objetos de uso pessoal, etc. Em relação ao período de incubação, ele é muito variável, e isso também é um fator preocupante, porque ele varia desde um tempo tão breve quanto um dia e meio, até 14 dias, mas em média o período de incubação é em torno de 7 dias e meio. Isso é o que está posto hoje. Então isso significa que o período de transmissão acaba sendo mais largo, né? Então eu transmito aí de uns 2, 3 dias antes de manifestar sinais da doença, até 21 dias após esse período de manifestação de doença. Mas a transmissibilidade que preocupa mais é aquela que se dá durante a fase de sintomas respiratórios. O indivíduo que transmite mais, logicamente, que vai contaminar mais, é aquele que tem sintoma respiratório.
Muito bom. E aí, Edson, você pode também estar complementando, Marise complementando, né? E a gente vai conversando e fazendo essa conversa dialogada para que fique bem legal para quem está nos assistindo. Entrando aqui na parte das orientações gerais, eu queria perguntar aqui para o professor Edson quais as orientações que a gente pode fornecer para esse médico que está tanto na teleconsultoria, mas também para aquele médico que está numa unidade de saúde que atende um paciente, né, que não tem sintomas, mas que pergunta: doutor, o que é que eu faço para me proteger na minha casa nesse período de isolamento social? O que é que eu preciso fazer para que esse meu isolamento social domiciliar seja eficaz? Bem, como a professora Marise colocou, né, as formas de transmissão é que direcionam os tipos de cuidados que os usuários devem ter, né? Então, quando a gente fala nas transmissões por contato, por transmissão por gotículas, então, hoje o que é que está posto como recomendação? A gente deve evitar aglomerações, né? É uma das principais estratégias que estão sendo usadas pela sociedade atual, né? Ficar o máximo de tempo possível em casa, sair para resolver o necessário, né? Sair para atividades realmente necessárias, para ter contato com outras pessoas somente nessas situações. Se for usar algum tipo de transporte, né? Transporte, hoje está sendo preferível usar transportes individuais, né? Com o mínimo de gente possível dentro do mesmo veículo. Se for usar um transporte como táxi ou aplicativo, a ideia também é que dê preferência a andar com o carro com as portas abertas, ar-condicionado desligado, janelas, desculpa, e ar-condicionado desligado, né? Em relação aos fomites, né, como a professora Marise colocou, o fomite, né, que são os utensílios, né, celular, fomites para comida, pratos, talheres, tudo isso devem ser individualizados, né? Então, não compartilhamento de fomites e, após o uso, a lavagem, né? A limpeza adequada pelas pessoas. Lavar mãos, né, várias vezes ao dia é uma orientação que é muito salutar, porque é uma das principais formas de transmissão, né? Então, sempre que possível, sempre que vê sujidade em mãos, dá preferência por lavar com água e sabão, é a principal estratégia a ser utilizada, né? E se não tiver disponível naquele momento água e sabão, você pode lançar mão do uso do álcool em gel, né, a 70%. Outra recomendação é, caso você tussa, caso você espirre, né, caso você tenha um sintoma desse respiratório, onde vão ser liberadas partículas, que você possa usar o braço, né, nessa fossa, essa região aqui, para cobrir a boca, né, e evitar que essa partícula se dissemine, né, a outras pessoas. Também é importante um distanciamento, né, de pessoas sintomáticas também, né, que você possa vir ter contato. Hoje se recomenda de 1 metro a 1,5 metro, né, esse contato. Muitos serviços, né, que a gente hoje tem visto estão fazendo linhas de isolamento, né, distanciamento. Então você vai em farmácia, supermercado, hoje você encontra essas linhas para você ficar pelo menos 1 metro ou 1,5 metro de distância do atendente, né, para que esse contato também possa ser diminuído. Então, hoje a gente está tendo uma mobilização nunca antes vista, né, de controle desse tipo de situação, e essas são das mais diversas estratégias que a gente está utilizando. Uma coisa interessante aí, Edson, em relação a esse cuidado do lavar as mãos, higienizar as mãos, é que você deve, como o professor Edson falou, lavar várias vezes ao dia, mas é importante você destacar que toda vez que você tocar em superfícies, maçaneta de porta, em superfícies que foram tocadas por outras pessoas, você ter sempre o cuidado de higienizar as mãos e evitar, a gente precisa perder o hábito de levar a mão à face. Então, evitar levar a mão à face sem ter lavado as mãos, porque o vírus entra pela face, ele vai entrar pelo nariz, pelo olho ou pela boca. Se eu proteger minha face, eu já vou reduzir muito a chance de contaminar. Então, isso é uma coisa importante de lembrar, né? Porque às vezes a pessoa, eu lavo a mão, mas é isso, eu preciso lembrar que eu preciso lavar a mão sempre que eu tocar em uma superfície ou que eu não conheço, né? Ou a possibilidade de cuidar de outro, no caso, quando é a mãe com a criança ou com um idoso em casa, né? Sempre lavar a mão antes de tocar.
Exatamente. E a própria higienização, né, desses objetos. Então, existem objetos que a gente tem muito contato o dia inteiro, né, e a gente deve, né, também permitir a higienização desses objetos, como o celular, né, outros aparelhos que a gente possa estar usando. É interessante a higienização frequente justamente por esse contato frequente, né. Então, Óculos. eu não uso, por isso que eu acabo não lembrando de falar, mas o óculos é super importante, né? Né, de estar tocando no óculos para ajustar a posição, né, porque ele escorrega. Eu aqui já estou impaciente querendo tocar no meu. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar também, porque a gente vê às vezes uma situação às vezes de histeria, né? Todo mundo muito ansioso com tudo que está acontecendo. Então a gente visita um supermercado hoje, a gente vê pessoas usando máscaras, por exemplo, N95, né? Que é uma máscara de uso muito de profissionais que trabalham diretamente com partículas, né? E gotículas. Então é uma máscara de um uso mais reservado, né? Não é necessário uso em pessoas assintomáticas, pessoas que não têm sintomas e nem em ambientes coletivos como esse, né? Então é interessante que a gente também tenha uma certa reserva nesse tipo de insumo, porque um momento pode ser que um serviço, por exemplo, de saúde precise e o mercado hoje está tão desabastecido com toda essa situação que pode ser que em algum momento seja necessário a compra e por muita gente estar utilizando, a gente não tem acesso. E tem um outro detalhe em relação à máscara também. Aquela N95 é um respirador e ela tem um filtro muito alto. Então, em função disso, o ar entra com dificuldade. Quem não tem hábito de usar aquela máscara vai se sentir mal. Se usar aquela máscara e sair andando, é capaz dele sentir falta de ar, sentir cansaço, sensação de sufoco, né? E aí, de repente, você vai e toca na máscara. Então, você tem chance maior de se contaminar quando utiliza uma máscara que não é adequada em um momento inadequado, né? Porque se eu estou utilizando a máscara sem ter sintoma e é para me proteger, os vírus que eventualmente eu entre em contato vão grudar na máscara pelo lado de fora. Então, ao inclusive retirar a máscara, eu devo não tocar nela, exatamente para que eu não contamine as mãos, né? Então, isso é uma coisa importante. Aquela máscara N95, aquela parece uma focinheira, aquilo é para o profissional de saúde, não é para a população em geral. A população em geral usa aquela máscara branca, máscara comum, ok? Se houver necessidade. E qual é a necessidade? É quando ele tem sintoma respiratório, para que, usando a máscara, ele evite contaminar o ambiente e outros que estão próximos. E o profissional de saúde, quando ele está em contato com aerossóis, né? É importante, inclusive, que se diga isso. Isso. Por exemplo, eu como médica, estou atendendo um paciente, o professor Edson, chega um paciente, nós vamos atender no consultório normal, eu uso máscara cirúrgica, a máscara normal, não preciso usar a N95. A N95 é em situações nas quais vai haver produção de aerossóis. Quando? Entubar o paciente, ventilar, né? Vou fazer aerosolização para ele, algo do gênero, aí eu vou produzir aerossóis. E aí, nesse contexto, o profissional deve usar a N95. Então, daqui a pouco voltaremos a falar sobre máscaras. Mas assim, para finalizar a temática, né, de orientações gerais, falar um pouquinho sobre higiene mental para aquele paciente que está isolado no seu domicílio. O que é que a gente pode recomendar para o nosso usuário que está em casa e que finalmente é acostumado a trabalhar, né, todos os dias fora de casa e que está isolado? O que é que a gente pode dizer para ele nessa mudança de hábito brusca que foi, de repente aconteceu com todos os brasileiros, com todo mundo, né? Então, o que é que a gente pode dizer para esse nosso usuário? Professora Marisa e professor Edson. Bem, é um desafio, né? A gente está enfrentando uma situação que a gente não estava acostumado e temos que ser criativos nesse momento, né? Então, temos que despertar, né, a algo na gente que a gente tenha interesse em fazer. Então, existem as atividades que a gente pode fazer em casa, né? Artesanato, pintura, trabalhos manuais, quem gosta de cultivar plantas, né, em casa. A TV acaba sendo um artifício que muita gente vai usar porque é um contexto da nossa sociedade, né? As redes sociais, a gente hoje vê muito uso, então as pessoas acabam lançando mão disso. Só ter muito cuidado no filtro que vai fazer do uso disso para não ficar também colhendo informações muitas vezes que podem ser mais prejudiciais do que de ajuda, né? Visto que há muita informação e às vezes não são informações de fontes confiáveis, mas se
ter criatividade e aproveitar também a família, né? Já que a gente está vendo uma situação de isolamento familiar, a gente está sendo isolado junto da nossa família muitas vezes, né? Aproveitar esse momento e ter, a gente já viu inclusive por redes sociais as pessoas fazendo declarações nesse sentido. Nesse momento eu estou aproveitando a minha família, coisa que eu nunca fiz antes, né? Então é também esse momento de aproveitar a sua família, fazer atividades dentro da casa que possam interagir, né, essas pessoas e rever realmente, né, valorizar o que tem importância para a pessoa e para a família e fazer com que isso também trabalhe muito a sua higiene mental, né? O mais difícil é nesse momento a gente ficar só e não fazer nada. Então a gente pode... E eu acho que uma coisa também importante é compreendermos que isso é um contexto temporário, né? Na verdade, essa estratégia do afastamento social das pessoas, ela é uma estratégia que nossa geração está vivenciando pela primeira vez, já foi adotada em outras epidemias, mas a nossa geração está vivendo isso pela primeira vez e é muito difícil porque a gente está conectado o tempo inteiro, né? Não só pelas mídias, mas por idas e vindas, né? Então, na verdade, eu acho que a gente precisa compreender, primeiro, que isso é temporário, isso está se dando nesse momento para nos protegermos, para proteger a população, para que a gente consiga disseminar o vírus de forma mais lenta, porque é importante entender que mesmo estando em casa eu posso gripar, eu posso pegar o Covid numa ida ao supermercado, por exemplo, ou numa ida a uma emergência, né? Mas se eu fiz isso acontecer, eu estando no núcleo familiar, eu não vou disseminar para muitas pessoas. Então é importante compreender isso para reduzir a ansiedade e aí aproveitar, dormir mais, né? Andar de bicicleta, fazer coisas que a gente não consegue fazer no dia a dia. Acho que isso é uma coisa para ler, né? Aproveitar para ler um pouco mais e, sobretudo, reduzir a ansiedade. Porque se as pessoas ficam ansiosas, elas têm o ímpeto de sair, elas têm dificuldade de compreender por que eu vou ficar isolado se eu estou bem, não vou pôr em risco a vida de ninguém, né? Mas esse momento é exatamente isso, da gente reduzir a exposição ao vírus que pode estar nas superfícies. Ou, se eu tenho contato com pessoas próximas, eu posso ter contato com gotículas, essa distância que é inferior a 1,5 metro e me contaminar. Professor Edson, quais as orientações que deve se dar ao usuário a quando ele deve procurar o serviço de saúde e que tipo de serviço ele deve procurar inicialmente? Então, a recomendação atual é a gente procurar um serviço de saúde quando a gente tiver sintomas respiratórios, né? Então, sintomas respiratórios, a gente vai falar de febre, de tosse, de dificuldade para respirar, dor de garganta, né? São os sintomas principais, associado a um desconforto maior, né? Aquele sintoma que a gente fica incomodado, desconfortável e não se sente tranquilo com ele, né? Onde a gente às vezes faz uso até de algum sintomático e não se sente ainda confortável com esse sintoma, a gente deve procurar um serviço de saúde, né? Se a gente estiver ansioso, né, por apresentar esses sintomas e mesmo assim quiser a opinião de um profissional médico para ter mais tranquilidade em relação a isso, também é o momento, né? A gente não vai restringir-se em casa, apresentando os sintomas, tendo o quadro de ansiedade associado a isso, né, e não procurando ajuda. Então, são situações que a gente deve ficar atento. Outra coisa importante é qual serviço, né? Então, as unidades básicas de saúde, né, a atenção primária à saúde é a porta de entrada do serviço principal. Então, é procurar o seu posto de saúde mais próximo de casa, né, e buscar assistência nesse serviço. Seria o principal local de busca. Caso esse serviço não esteja disponível naquele momento, você pode ter o sintoma no final de semana ou um horário à noite, né? Você pode procurar unidades de pronto atendimento, hospitais terciários com porta de entrada para pronto-socorro, né? São locais secundários que podem ser buscados caso a unidade básica não esteja disponível para vocês. Então, são as principais vias de entrada no serviço de saúde. A gente sabe que o Brasil é imenso, né? E a gente tem municípios que as unidades de saúde, elas não dão conta, né? Muitas vezes da quantidade de pessoas que tem no município, principalmente em momentos de epidemia. E muitas vezes a gente tem unidades mistas, né? Que faz essa lógica de atendimento de urgência, ou mesmo hospitais municipais que também têm porta de entrada de urgência. Então, seria também uma porta de entrada para esse paciente que precisa desse atendimento no momento de sofrimento, né? E aí eu fico realmente, concordo
com essa lógica a gente está vivendo esse momento de síndrome gripal, que pode ser muito pelo Covid e pode também ser pela influenza, que a gente está nesse momento de influenza, né? E que pode, não dá para diferenciar nesse momento o que é uma influenza, o que é um Covid, né? E todas as unidades de saúde muito superlotadas. Então, o que a gente quer realmente dizer para esse profissional de saúde que está atendendo ou está na teleconsultoria é tentar passar segurança, né, para esse usuário, e realmente ele só se deslocar para a unidade de saúde quando for estritamente necessário, porque muitas vezes ele vai para a unidade de saúde desnecessariamente, vai para a unidade, não está com nenhuma das duas, nem com influenza, nem com Covid, e termina lá adquirindo uma das duas. E isso é o que realmente a gente não quer, né? Mas assim, como direito do cidadão, se precisar, ele tem realmente que ir. E em relação aos grupos de risco, muito se fala que existe um grupo de risco para o novo coronavírus. O que é que está se preconizando para os grupos de risco, professor Edson? Pois é, então existe realmente, né, uma incidência maior de infecções graves em alguns grupos, né, principalmente idosos, né, a gente observa muito característico as gravidades maiores, né, e até quadros de morte mais no grupo de idosos, além de doenças crônicas, né, como também fatores de risco. Então, hipertensão, diabetes, doenças que geram a baixa de imunidade, né, pacientes transplantados, portadores de HIV, entre outras doenças, eles são de maior vulnerabilidade. Além disso, a gente tem também o perfil das gestantes, né, de alto risco, e mulheres que estão amamentando. Todas essas são pessoas que podem, mesmo diante de sintomas leves, tem a recomendação, sim, de buscar o serviço de saúde para uma avaliação, né, pois estariam expostos a uma situação de maior vulnerabilidade e, consequentemente, maior gravidade. Nesse momento, nós encerramos, então, as orientações gerais sobre o novo coronavírus.